Olá, amigos! Decidimos falar rapidamente sobre uma coisa importante: a diferença entre 0 e 1, ou seja, entre o dia 0 e o primeiro dia. Percebemos que esse é realmente um tema importante e nem todo mundo entende o que é D0, D1, onde e como eles se aplicam. Zoriana. Se você quiser escalar seu projeto e publicá-lo, acesse o site do Cas.ai e preencha o formulário em publicar. Se você quiser apenas monetizar seu jogo, acesse o site do Cas.ai e preencha o formulário de mediação. Oi, pessoal! E hoje vamos falar sobre aquisição e nossas principais métricas. Se você já assiste a mim e ao Oleg há tempos, sabe que sempre falamos para vocês sobre métricas como ROAS dia 0, ROAS primeiro dia e ROAS sétimo dia. E, provavelmente, em alguns dos nossos vídeos, você já viu que as principais métricas para jogos casuais e hipercasuais na aquisição são baseadas em um certo ponto de referência. Para entender quantos % da receita vai trazer aquele usuário que a gente adquiriu desde o comecinho. Mas o que é esse ponto de referência? Dia 0 ou primeiro? Acho que já comentamos em algum lugar que fazemos aquisição em várias redes diferentes. Quero dizer, networks como Video Networks, tipo Mintegral, Unity, Iron Source, e fazemos aquisição por lá. Redes sociais. Google Ads é maior onde temos gastos muito altos e campanhas de vários tipos rodando. Vamos falar o que diferencia cada uma delas, usando o AppMagic. Esse é um dos nossos parceiros, que nos ajuda a analisar os jogos em detalhes, as aquisições e o SDK, onde há muitos recursos interessantes que ajudam absolutamente. Recomendo muito. Pessoal incrível. Peçam o link com a gente. Como regra, nós sempre olhamos para o ROAS do dia 0, o que é o ROAS do dia 0 e como ele é calculado. Se, por exemplo, o usuário ele instalou o jogo hoje às 23 horas e 45 minutos, jogou por 10 minutos, fez uma pausa e teve a segunda sessão às 0 horas e 5 minutos, já depois da meia-noite. Aqui está um fato interessante sobre como isso é contado. E a receita que ele gerou conta para o dia 0 ou já para o primeiro dia? Porque as Video Networks consideram que o usuário que ficou no jogo por 24 horas, esse é o seu dia 0. E quando calculamos nosso ROAS e analisamos a aquisição, olhamos para o ROAS dele e para a receita dele. No dia 0, ou seja, nas 24 horas a partir do momento em que o aplicativo foi instalado, acreditava-se. Quem sabe e quem já lançou campanhas publicitárias no Google Ads, sabe muito bem que lá não é possível lançar campanhas publicitárias para o dia 0. Lá só é possível lançar campanhas publicitárias para o dia 1, e o que isso significa? Se o Day 0 são 24 horas, então o Day 1 seriam 48, mas não é bem assim. Aqui tem uma pequena pegadinha escondida, porque o Google considera tanto na teoria quanto na prática, do mesmo jeito que as networks, só que eles chamaram de outro nome, ou seja, se você calcula o crescimento do dia 0 para as networks e o Day 1 para o Google, é a mesma métrica, só que com nomes diferentes. Por isso, fiquem atentos quando forem lançar campanhas publicitárias. Fiquem de olho na compra de tráfego, venham publicar com a gente na Cas.ai e nós vamos analisar seus projetos juntos e ajudar vocês a escalar. Aqui vale acrescentar que a diferença entre o Day 0 e o Day 1 não só. No Google e nas networks, a diferença entre o FIRE base e MMPS clássicos, porque o MMP clássico calcula a taxa de retenção como as networks, ou seja, as primeiras 24 horas são consideradas como o dia 0 principal, e o que acontece depois das 24 horas é considerado o primeiro dia. Mas o Google, como sempre, nessa situação decidiu seguir estritamente o princípio do calendário. Por exemplo, se o jogador saiu do jogo às 23 horas, jogou 40 minutos, se distraiu com outra coisa, depois abriu o jogo à meia-noite e 12 minutos. Para Google será considerado retention day, mas, do ponto de vista do ROAS, para o Google isso também vai contar. O dia 1 é aquele que é o 0. Resumindo, galera, aceitem isso. É importante entender que existe o retention rate do calendário e existe o retention rate de 24 horas. A diferença é de um dia, mas na primeira semana, especialmente nesse primeiro dia, isso realmente faz muita diferença. No Google defina ROAS como 55, não 70. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Estratégias de monetização e cases do mundo dos jogos mobile.